que para trás fica, e avançando para as que adiante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Oramos ao Senhor nessa manhã para que seu Espírito encha o nosso coração. Que não seja simplesmente minhas palavras, mas que o Senhor nessa manhã possa te tocar. E não somente te tocar, mas transformar a sua vida através do poder de sua palavra. Eu acredito que não estamos aqui por acaso, meus irmãos. Tem um grande propósito do Senhor. Eu não deixei minha casa num domingo frio desse simplesmente para bater algumas palmas ou ver alguns irmãos. Ou simplesmente ouvir um texto bíblico. Mas eu acredito que há mais. Algo maior, Cleide, para nós aqui nessa manhã. O que nos motiva a estar aqui é mais forte do que imaginamos. Não é algo que simplesmente norteia os nossos dias ou nos dá alguns momentos e porções de felicidade, mas uma felicidade eterna. Querido Deus, nós te damos graças nessa manhã. E que mais uma vez toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade pertence a Ti. Ouve simplesmente nessa manhã de domingo o nosso clamor e nos ensina a Sua palavra. É o último domingo que estamos aqui nesse ano, Senhor. E nós temos um alvo em Ti. E acreditamos que essa noite, nessa manhã, o Senhor nos esclarecerá. Que o Seu nome seja glorificado. Que o Seu Espírito inunde cada coração nesta manhã. Que eles possam entender o propósito da vida deles, Senhor. Que Seu nome seja glorificado. Que o Seu nome seja glorificado. Aleluia. Queridos irmãos, há uns dias atrás eu estava ali, sentado naquele banco, quando o Senhor, de uma forma majestosa, falou no meu coração, quando aqui a pastora Né estava cantando. Às vezes eu gosto de ficar ali em pé, porque Deus fala conosco. E Ele fala de uma maneira especial. É verdade. Mas nessa nossa caminhada, muitas vezes nós nos entristecemos e desfalecemos na caminhada. Pelas lutas, pelas dificuldades, muitas vezes pelas tribulações que supostamente eram para nos fazer avançar, mas nós olhamos ela com foco humano e isso nos faz desistir. E nessa trajetória do cristianismo, eu e você, muitas vezes ficamos fracos, na verdade, entristecidos, machucados. Mas Deus, pela sua soberania e pelo seu grande amor, não toca só esse coração, mas também toca o seu coração, para que você possa prosseguir. Aleluia. E eu ali sentado, entristecido por algumas coisas que normalmente ocorrem na trajetória da vida, uma voz bradou em meus ouvidos e também afetou meu coração. E me disse: nós estamos em uma guerra. E outra vez disse: nessa guerra não existe neutro. Porque entre dois países pode haver uma guerra e talvez eu seja parte de um país que seja neutro, eu não vou ser atacado. Mas o que o Senhor queria dizer no meu coração era simples: na guerra contra o inimigo não existe neutro. Você pode estar do meu lado e ser atacado, mas eu sou o seu escudo. Você pode estar do meu lado e ser injustiçado, mas eu sou a sua justiça. Mas se você quiser ficar neutro, você não vai deixar de ser inimigo do seu inimigo. De uma forma ou de outra, ele vai te destruir.
você deve prosseguir. Você deve se fortalecer na oração. E entenda, todos os dias, desde o ventre de sua mãe, quando você nasceu, o Senhor já te conhecia. Ele diz no Salmo que Ele conhece o seu sentar, o seu deitar e também o seu levantar. E Ele conhece todos os seus pensamentos. As palavras que vão sair da sua boca, Ele já entende, Ele já sabe. Ele conhece os seus princípios de dias, mas também conhece o seu fim. É a grande soberania de Deus. Mas do mesmo jeito que você e eu temos um Deus que nos conhece desde criança, também nós temos um inimigo que batalha contra nossas vidas todos os dias. E Ele conhece os seus defeitos, suas fraquezas, aquilo que você mesmo disse que era a sua fraqueza. E cada um dos seus filhos que você tem, quando ele se levanta, o inimigo também se levanta contra eles, para os destruir, para os derrubar. Mas eu queria que você se alegrasse nesta manhã, porque existe um Deus que é acima de qualquer inimigo. Ele é mais poderoso e mais forte. Foi quando o Espírito de Deus falava ao meu coração essa palavra de Paulo aos Filipenses. E Deus me levou a rever os meus conceitos a respeito da conduta cristã, a respeito da minha trajetória, dos meus pensamentos, das minhas decisões, das minhas vontades, dos quereres de minha alma, ou daquilo que eu acreditava. E quantas vezes nós acreditamos, irmãos, estamos perfeitamente corretos naquilo que pensamos. E isso faz com que nós simplesmente tropeçamos na caminhada, e isso te faz deixar de prosseguir. Isso me fez rever e voltou-me a pensar na vida fácil e boa que eu vivo na América. Uma vida tranquila e amável, uma vida em que eu posso comprar, eu posso ter. Eu vejo meus filhos todos dias de saúde, minha esposa. Eu vejo a prosperidade de minhas mãos. E às vezes uma luta banal. Eu me lembro do apóstolo Paulo, o que ele dizia: portanto não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, portanto, se renova dia após dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso muito excelente de glória, porque não assentamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Aleluia. Porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Aleluia. Que leve e momentânea tribulação Paulo passou. Naufrágios, açoites por pregar o amor, cadeias por querer levar a salvação. Naufrágio indo para Roma, picado por uma cobra em Malta, açoitado em Filipos por expulsar o demônio de uma mulher que era escravizada não só pelos homens, mas pelo diabo. Um homem que disse ter levado 39 açoites menos um. Por que isso? Porque 40 açoites já era significado morte. Ele diz: eu passei pela beira da morte. E o que eu passo, meus irmãos, o que fez com que homens como Jó tenham um velório de uma família inteira? O que motivou esse homem a continuar? Velório de uma família inteira, e Deus ainda deixa a sua mulher viva para dizer que ele era culpado. Porque é muito interessante quando nós passamos por alguma coisa na vida, mas alguém bate nas nossas costas e diz: você vai conseguir passar por isso, você vai prevalecer, você vai chegar lá. Mas a coisa mais difícil é quando Deus deixa alguém para trás para apontar o dedo na sua testa e falar que você é o culpado por tudo que está acontecendo. E eu pensava: por que Deus não levou essa mulher, meu Deus? O sofrimento é muito grande, deixou a mulher para julgar o cara, e no final ele ainda ia ter que perdoar.
Porque a Bíblia não fala que Deus restituiu, não fala que Deus quebrou a lei que Ele mesmo implantou e deu outra mulher para Ele. Pode ler. E Deus é assim. O que faz um homem, Cleiton, com um cajadinho de madeira na mão enfrentar o Egito? Com um punho forte. E acreditar que ia vencer. O que faz com que esse homem vai e enfrente o Egito, a maior potência de sua época, com suas palavras gagas que tinha. Não falava nem bem. Não tinha que ter um porta-voz. O que fez, Dedé, com que um homem como Ezequias, cercado de todos os lados pela Síria, Senaquerib, insultado por Rabsaque, com 2.000 soldados, e olhando de sua janela e vendo 185.000 homens, o que faz esse homem acreditar na vitória? Rabsaque até zomba dele, falando: dá-me 2.000 homens, que te darei 2.000 cavalos, porque você não tem nem 2.000 homens para lutar. O que faz esse homem levantar? E para mim foi o Salmo 46, que foi descrito por a sua própria pessoa. Levantar e dizer para os seus soldados: eles confiam no braço do homem, e no braço do homem tem a sua força. Mas nós, porém, acreditamos e confiamos em nosso Deus. Aleluia! O que faz com que esse homem acredite assim, trouxe um grande privilégio para a sua vida na mesma noite, quando o anjo da morte matou 185.000 homens. E ele teve a vitória. O que faz com que homens não se prostrem perante uma estátua e sejam lançados na fornalha de fogo por sua própria vontade? O que faz isso, Cleiton? O que motivou esses homens a serem queimados e dizer: não importa se o nosso Deus não nos salvar. O que importa é aonde estarei com Ele para todo sempre. Mas isso fez com que o quarto homem entrasse na fornalha e desfizesse todos os planos do navio. Oh, aleluia. Bendito seja seu eterno nome. O que faz um homem como Davi estar num vale embaixo, aonde não haveria mais escape, sendo perseguido pelo seu pior inimigo, que não era seu inimigo, mas se tornou, porque Davi não tinha Saul como inimigo. E tem vezes que pessoas tornam os nossos inimigos, mas nós não somos inimigos. O que faz um homem no vale, cercado por 3.000 homens, 1.500 à sua frente e 1.500 atrás, de onde não haveria mais escape. E esses homens eram dotados de uma inteligência e de uma capacidade de guerra extrema. Eles acertavam um fio de cabelo de pé com sua lança. Eu não acerto na tesoura, mas eles acertavam com a sua lança, Cleiton, um fio de cabelo de pé. O que faz esse homem registrar o Salmo 121 e dizer: eu elevo meus olhos para o monte. Glória a Deus. Essa foi a primeira oração de Davi. Ele não está falando sem pausa, sem ponto. Ele está orando a Deus e dizendo: Senhor, Tu és a minha força. Eu elevo meus olhos para o monte. É quando os homens de Saul dizem que os filisteus estão invadindo a sua terra e ele, num plano divino, teve que voltar para trás e deixar a emboscada de Davi. Quando Davi vê que a força dele não estava nele, mas estava em seu Deus, e ele levanta os olhos e diz: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. E o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que fez com que homens como William Tyndale na Inglaterra, para traduzir a Bíblia no inglês, para que eu e você estivesse hoje com elas nas mãos aí, hoje Almeida Revista Corrigida, atualizada, versão King James,
NVI, não importa. Mas o que fez com que esse homem lutasse por uma causa? Para que a palavra chegasse em suas mãos hoje. E esse homem injustiçado, perseguido, amordaçado pelos seus inimigos, fosse morrer cremado por uma justa causa. E eles o enforcaram e colocaram fogo em seu corpo, mas ele não blasfemou e nem disse nada contra ninguém. Ele só pediu ao Senhor o seguinte: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra para que ele seja salvo por sua palavra. O que faz um padre que dava aula de catecismo na Inglaterra no século XV? Simplesmente, Cleiton, escrever com sua mão direita aquilo que não queria dizer no seu coração, escrevendo tudo que era ao contrário, aquilo que ele sabia que a reforma protestante, através de Martinho Lutero, tinha feito, e ele assim acreditava. Esse homem deixou de escrever as revistas de catecismo da Igreja Romana, católica da época, e por isso ele foi levado à sala do martírio, por sua fé. O que fez com que um homem desse, que fosse levado para ser cremado e amarrado, ele retirasse a sua mão direita e levantasse perante o povo, e ele a colocava no fogo para ser queimado, e dizia: esta mão deve queimar primeiro, porque ela escreveu tudo aquilo que era contrário à vontade do meu Deus e os desejos do meu coração. Agora me diz, o que faz com que um homem como Paulo de Tarso, o maior pastor, o maior educador, o maior evangelista, o maior missionário de todos os tempos, o homem que teve o maior número de obras traduzidas e publicadas no mundo, o homem que passou a maioria de seus dias com açoites, naufrágios, apedrejamentos, perseguições, o homem que morreu, Cleiton, velho, desprezado, mas não esquecido, cheio de cicatrizes, numa masmorra romana fria, insalubre e úmida e escura, que dali só sairia com lepra ou para o martírio. O que faz um homem expressar essas palavras e dizer: não tenho minha vida como preciosa, mas o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia! O que faz um homem desse falar: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, abatidos, porém não destruídos, levando em nosso corpo mortal as marcas do nosso Senhor. Pois tenho para mim que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória em que nós um dia há de ser revelada. Aleluia! Com que esse homem se dirija ao seu filho na fé, conhecido como Timóteo, com as suas últimas palavras de sua última carta. Se a última carta, consequentemente, eram as últimas palavras do apóstolo, sendo as suas últimas palavras são as palavras mais expressivas de seu coração. E ele se dirige para o seu filho na fé, Timóteo, e diz: quanto a mim, eu já estou sendo entregue como libação, e o tempo da minha partida é chegado, mas eu combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Desde já agora a coroa da justiça está me reservada por ele, para que naquele dia o santo, justo e reto Deus me dá, mas não somente a mim, mas para vocês e todos quanto esperam a sua vinda. E ele se dirige também a essa igreja de Filipos, uma igreja que não nasceu no coração do apóstolo simplesmente, mas nasceu no coração de Deus, como essa igreja aqui.
não nasceu no coração do pastor Zacarias, mas primeiramente no coração de Deus. E esse homem tem uma visão, presbítero Rogério, na Macedônia. E ele, depois de vários combates e temores por dentro, ouviu mais uma vez a voz do seu Redentor. Quando ele viu um homem da Macedônia que dizia: passa Macedônia e ajuda-nos. Ajuda-nos. No capítulo 16 do livro de Atos, mas ajuda-nos. E Paulo se dirige para essa terra, aonde ali seria implantada uma igreja que ele amava e que ele falava que era sua coroa. A igreja de Filipos, mas Filipos não era uma igreja pobre. Filipos não era uma igreja desprezada. Filipos era uma igreja onde era centralizada numa província romana, uma colônia romana, onde naturalmente todos os seus membros eram com certeza cidadãos romanos, com privilégios, status, nome. Para que Deus enviaria um homem para uma igreja assim? E Deus envia esse homem ali, e ele já começa sabendo que a dificuldade esperava, porque aonde um homem como eu e você se levanta para partir, Deus nunca prometeu um caminho fácil, mas Ele sempre prometeu uma chegada certa. É quando ele parte e ali consegue a sua primeira membra da igreja de Filipos, Lídia, a vendedora de púrpura. E nessa igreja, como não tinha muitos judeus, naturalmente não se havia uma sinagoga, mas Paulo, com a força do Senhor, nunca ia desistir, como nós não devemos desistir do Evangelho. E ele parte e ganha a sua segunda membro da igreja. Uma era rica e a outra era escrava, um demoniado. Mas Deus não faz exceção de pessoas. É quando ele parte e ora por essa moça, ela se liberta e com certeza vira uma grande ganhadora de alma no primeiro século. Mas depois de fazer o bem, ele vai ser preso e encarcerado. Porque nem sempre na vida nós fazemos o bem e recebemos o bem. Essa teologia é antibíblica. Meu Jesus era o rei do amor, o rei da paz, o rei do perdão, o rei da justiça. O homem que mais amou em toda a história da humanidade. O homem que nunca desprezou ninguém. O homem que não falava como os escribas, mas falava com uma autoridade. O homem que falava aos ouvidos e aos olhos. Paralíticos andavam, cegos enxergavam, e os surdos ouviam, e os mortos ressuscitavam. Aleluia! Porque ele tinha autoridade e amor. E pelo seu grande amor, o qual nos amou na trajetória, isso fazia com que fluísse. O Rei da Paz plantou sua semente no mundo de grande amor. Mas recebeu cuspe no rosto, açoites e chicotadas, desprezo e traição. Isso prova que nem sempre o que plantamos colhemos. O Rei da Paz, que trouxe o Evangelho para o mundo, que deu uma chance para mim e para a sua vida, foi desprezado e esquecido por muitos. Levaram ao pretório romano para o julgar, para desprezar o Rei da Paz. Pregaram numa cruz os seus pés para que ele não pudesse mais caminhar abençoando por ele, e permeando a Galileia e a Judéia para levar a salvação. Pregaram suas mãos para que ele não abençoasse mais ninguém. Colocaram numa coroa de espinho, dizendo: até aqui chegou o seu Deus. E acabou. Mas uma bomba explode no terreno do inimigo. No primeiro dia da semana, o túmulo do rabino da Galileia estava aberto
de dentro para fora. Ele ressuscitou. Vive em nosso meio. E este é o alvo de Paulo. E é o que ele diz à sua igreja. Ele parte para essa igreja para que a salvação ali reinasse pleita. Ele ganha os primeiros membros e, como todo missionário, Paulo tem que ir embora. E o interessante é que Paulo não foi embora para o seu palácio real. Ele não foi embora para um hotel de luxo. Ele não foi embora para o seu hotel fazenda e ali ficar tomando um sol e piscina, não. Enviando as suas cartas do seu laptop ou do seu iPad. Ele escrevia de uma prisão romana. Quem sabe nas suas coxas aqui, com a sua caneta, enviando cartas e precisando de uma ajuda de uma igreja para pagar o seu aluguel numa prisão. Um homem que estava com o pescoço para ser decapitado por Roma. Um homem que sabia e conhecia as profecias que foram para ele, pastor Zacarias. Um homem que, quando começou o seu ministério, a sua primeira profecia foi: tu mesmo saberás o quanto há de sofrer pelo meu nome. A sua segunda profecia linda foi em Troade. Quando o carro pega as suas mãos e enrola com um cinto e diz: como eu hoje enrolo os seus braços, eles te enrolarão e te prenderão. E você vai partir de cadeias em cadeias e dali para o martírio. Mas ele não desistiu. Ele continuou. Porque Paulo queria passar isso para a igreja. Ele queria dizer para mim e para você que nós temos um alvo. E o resto é consequência da caminhada. Amém. Mas por que Paulo parte para uma igreja rica, de uma colônia romana, onde todos tinham privilégio? Filipos, a igreja, era e foi conquistada pelo pai de Filipe, pelo pai de Alexandre o Grande, e o nome do seu pai era Filipe. Consequentemente, essa igreja era uma colônia romana e todos os habitantes dali, eles tinham direitos, como os italianos, eles tinham direito. E essa cidade era a miniatura de Roma conhecida, uma cidade rica, um povo que estava entre o Oriente e o Ocidente, estava no meio de uma rota perfeita, onde tinha ouros e privilégios. Era uma igreja vasta, uma igreja farta, uma igreja que mais ajudou Paulo em suas missões, uma igreja que tinha grandes privilégios que o seu imperador visitava. Mas por que Paulo parte para ali? Ele tinha um porquê. Ele sabia que aquela igreja era o plano de Deus para a sua vida. E ele sabia que essa igreja corria sérios riscos. Algumas coisas que os impediriam no futuro de prosseguir para o alvo. Eles não tinham mais a visão de Deus. E tinham esquecido dos ensinamentos do apóstolo. Queridos, muitas vezes nós nos esquecemos dos ensinamentos de Deus para a nossa vida. Sabe? E muitas vezes nós simplesmente nos esquecemos. Um ano vem. E eu te pergunto, qual foi o seu alvo para o próximo ano? É uma pergunta pessoal, eu sei que pessoas não gostam de perguntas pessoais. Eu escrevi algumas coisas aqui, mas o Espírito de Deus me falou outras coisas. Qual o nosso alvo para o próximo ano? Qual o seu alvo? Pensa aí. Eu vou te dizer. Todos os homens em todas as histórias de todas as épocas de Deus tinham um alvo. O interessante é que o resto era só consequência, mas o seu alvo era. E eu vou te dar exemplo, o maior exemplo de todos, Jesus Cristo.
A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, Rogério, mas tenha a vida eterna. Agora no versículo 17 diz: Deus enviou seu Filho amado não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus não veio para condenar. A consequência de o homem não confiar em Deus e não se arrepender é a condenação. Ele veio salvar. Agora cai a prosperidade, o evangelho da prosperidade, o evangelho da mentira que se prega hoje. Jesus não veio somente para curar a cura. Jesus não veio, bebê, para ressuscitar a morte. Jesus não veio para curar o paralítico e nem para fazer cego. Ele veio salvar o homem, pastor. Mas a consequência é: algumas coisas acontecem e o amor dele invadia e ele fazia algumas coisas. Eu ouvi isso no capítulo 5 e versículo 14 do livro de João, Rogério. Quando um homem, 38 anos, esperando uma cura. 38 anos. Esperando o movimento da água. E aquela água movimentada, mas ele era paralítico e não havia ninguém que o fosse na água. Imagina 38 anos. Imagina se esse homem, de vez em quando, queria ir no banheiro. E quando ele voltava, alguém dizia: o anjo moveu a água. Daqui mais um ano, você espera. Ou quem sabe quando ele ia fazer uma refeição, o anjo ia e movia. E ele perdia essa oportunidade. Ou quem sabe também, o anjo movia a água, mas ele via, mas não podia se movimentar. Porque ele disse que precisava de alguém que o colocasse no carro. Mas depois de 38 anos de sofrimento, Jesus faz uma pergunta até sem jeito para ele, e chega e diz: ele espera Jesus crescer, ser batizado no Jordão e iniciar seu ministério para eu curar. Ele disse: quer ser curado? Talvez se eu fosse eu fosse falar: não, eu estou aqui brincando. Não, eu estou na fila dos aleijados, dos cegos, que belo milagre. Não, nada, não estou fazendo nada. É desse jeito. Mas depois da cura desse simples homem, ele disse para Jesus: quero. Você disse para Jesus: eu quero. Eu quero, Senhor. E esse homem é curado. Mas o versículo 14 me identifica o alvo de Jesus. Quando Jesus encontra ele de novo e diz: vai e não te peques mais, para que não te suceda algo pior. O que é pior que isso, Cleiton? O que é pior do que um homem de 38 anos esperando alguém colocar ele no tanque para ser curado e ele sabe que ninguém vai fazer isso? Porque na fila para comer na cozinha ali, tem vezes que a gente corre para ser primeiro. E tem vezes que briga para ninguém passar na sua frente. E quando a comida é boa, ninguém passa, filhão. Você fala que está sendo usado. Imagina você, aleijado, cego, manco. Você deixaria, Cleiton, alguém passar na sua frente? Você ia pegar o aleijadinho e levar ele? Você ia, mano. Você ia dar sua vez e ficar mais 10 anos esperando lá? É triste a história desse homem, mas Jesus fala que haveria algo pior que isso. Porque ele não veio para curar o aleijado, porque o aleijado andou e você está vendo ele por aí, pastor? Eu não vejo. Você viu ele por aí? Eu não vejo. Ele morreu, meu filho. Jesus não veio para curar um aleijado só. Jesus ressuscitou lá, você viu ele na ferre? Jesus ressuscitou vários homens da Bíblia, mas cadê eles? Não, eu não vejo mais. Jesus não veio somente para ressuscitar um homem. Ele veio para te dar a vida eterna. Ele veio para te dar a vida eterna nele. E esse é o seu alvo. Jesus tinha um alvo: salvar a sua alma. O resto é consequência. Eu vou para o trabalho.
Não é para mim ficar contando piada, porque todo mundo ri que eu conto muita piada. Eu não vou para o trabalho só para ver minha amiga Graciela. Eu gosto de ver ela, mas eu não ia sair de casa só para isso. Eu vi ela depois. Eu não saio de casa, Cleiton, para fazer novas amizades no meu trabalho. O meu objetivo, o meu alvo é ganhar o dinheiro do meu trabalho, pagar minha conta. O resto é consequência. Eu faço amizade por consequência. Eu converso piada por consequência. Eu brinco por consequência. O meu alvo na igreja não é ver o Dedé todo dia. Não é ver o Cleiton, não é ver o pastor. Não é ver o meu irmão, não é ver o Neguinho. Não é ver vocês. Isso é uma consequência. Eu vim aqui para adorar o meu Deus. E dar a Ele toda a honra e toda a glória. Entenda, o cristão tem um alvo. E o alvo da sua vida vai determinar quem você é diante de Deus. É verdade. Qual é o seu alvo? Ser um grande cantor? Ou um grande pregador influente na sociedade? Ou fazer vários CDs e ficar famoso pelo mundo no YouTube? Ou seu alvo é vir aqui entregar seu dízimo de oferta para que você não perca o trabalho? Ou seu alvo é uma esposa linda? Eu entendo, a gente precisa de uma esposa. Ou seu alvo é pedir a Deus para curar vocês, mamães? Ou curar seu filho, ou sua mãe, ou sua sogra? A sogra também precisa de cura? Eu gosto demais da minha sogra. Se a minha sogra não existia, minha esposa. Deus dá força. Imagina, meus irmãos, você não vê isso. Deus é um alvo. E esse alvo do pastor Zacarias é a vida eterna. É quando Paulo diz: eu prossigo para lá, para o prêmio da soberania da santa vocação de Deus que está em Cristo. A eternidade. E o interessante é que só existem duas maneiras de você chegar ao alvo. Um corredor, Paulo usa a ilustração. Paulo era um contador de parábolas como Jesus. Ele usa a ilustração das Olimpíadas da Atena. Um corredor. Todo cristão é um corredor, por isso que o seu alvo vai dizer quem você é. Se o seu alvo for isso, desculpa, você não pode ser um cristão. Porque todo cristão tem como alvo principal na vida servir a Deus, viver para Deus, amar Deus. Suas motivações devem ser Deus. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais outra ou qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Todas as suas motivações, todos os seus desejos do coração, tudo aquilo que norteia a sua vida, deve ser para a glória de Deus. Por isso as dificuldades não podem te derrubar. Por isso os problemas não podem te fazer desfalecer, porque são a parte da sua trajetória. Mas o alvo define quem você é. O alvo da sua vida vai definir quem você é. Irmãos, devemos rever nossos conceitos de cristão. Devemos voltarmos para a palavra e analisar se realmente o alvo da nossa vida é Jesus. É o que Paulo queria dizer para a igreja de Filipe. E é interessantíssimo, quando Epafrodito parte para levar o donativo para Paulo, Epafrodito, e os teólogos dizem que a prisão onde Paulo estava era uma província de Roma, mas muito longe pela viagem de Epafrodito. E esse homem cooperador parte para dar os seus donativos e ajudar aquela igreja, e ajudar Paulo para pagar o aluguel.
E como naquela época Jesus conta uma parábola do samaritano, isso acontecia muito. Quando eles saíam, o ladrão já esperava, sabia que estava indo algum dinheiro em algum lugar, e eles o assaltavam e às vezes o matavam. E Paulo se emociona quando vê Epafrodito chegando com os donativos. Ele simplesmente entregou sua vida por amor à obra missionária. Essa igreja era uma igreja abençoada. E ele se emociona vendo o seu amigo, e seu amigo conta tudo para ele. O que estava passando aqui? Paulo, eu acho que eles esqueceram daquilo que você ensinou. O alvo deles não é o mais mesmo. A igreja hoje tem partidarismo. Um grupo se une e só faz aquilo que eles querem. E ninguém pode mais entrar. Mas também existe individualismo. Individualistas que só fazem se for sozinho para ser reconhecido pelo povo, pela sociedade. Evódia e Sintique, suas duas cooperadoras em Cristo, que você elogiava tanto, nem se falam mais. Elas nem mais se comunicam. E também, apóstolo, o amor fraternal se acabou. Não existe mais amor fraternal. E as tribulações que você passou e que você ensinou, que nos influenciavam a prosseguir, faz com que os homens desistam. Porque eles veem na outra ótica, não é na ótica de Deus. Na ótica de Deus, o problema da sua vida te fortalece e te faz crescer. Na ótica do homem, te faz desistir. E ele fala isso tudo para o apóstolo e ainda diz: e ainda existe doutrinas falsas dentro da igreja. O judeu implantou que se o homem não for circuncidado, ele não pode ser salvo. É como eu vejo Paulo, Dedé, parado, ouvindo tudo que Epafrodito diz, e fala com ele: eu, porém, prossigo para o alvo. Estou preso, mas minhas palavras não. Eu quero que eles entendam isso. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da santa soberania, a vocação de Deus em Cristo. Entenda, Epafrodito. Vai existir falta de amor. Vai existir falta de comunhão. Vai existir individualismo. Vai existir falsas doutrinas. Mas não importa. Não importa. O importante é que o nome de Jesus seja pregado. Mas Paulo, eles pregam de outra maneira, não importa. Jesus vai dar um jeito. Deixa chegar no ouvido Jesus e o resto ele faz. Talvez eu pregue não perfeitamente, mas o mestre da perfeição vai aperfeiçoar nos ouvidos de quem ouviu. O Senhor, o Rei, o soberano de toda a terra, que não se cansa e não se fadiga, e não há esquadrinhação em seu entendimento, Ele dá força ao cansado e renova a força do que não tem nenhum vigor. Ele vai dar um jeito. É como eu escutasse Paulo dizer isso para ele. Por isso, na nossa vida, nós temos que prestar atenção se nós não estamos parando na nossa caminhada. Que o único alvo da vida de um homem é a vida eterna em Cristo. E não só o céu. O céu é uma consequência e o lugar onde mora o meu amado. Porque tem gente que quer ir para o céu porque o céu é bom, o céu é bonito, o céu tem rua de ouro, o céu tem piscina, o céu tem árvores com frutos gigantescos. Imagina se eu for na sua casa pleito por causa da sua piscina, por causa do seu carro, por causa da cozinha grande para a gente sujar tudo e deixar para você limpar. Imagina se eu virasse para você e você sentisse isso. Você acha que eu te amo? Vai ficar pobre se você pensa na nossa casa. Eu amo a Deus. A consequência é a vida eterna no céu com Ele. Glória a Deus. E se eu te fazer uma pergunta? Se você estivesse no céu e todo mundo da sua família estivesse no céu, e se você pegasse o primeiro apartamento do céu, porque a Bíblia diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou vos preparar lugar. Tem gente que quer morrer primeiro e pegar os apartamentos maiores. Mas não, gente.
Tem muitos pra gente também. Não preocupe. É um incentivo para quem está partindo, né? Vai, pega os primeiros a abordar. Entrei com ele. Quatro. Eu quero ir em frente. Eu quero ficar de frente com ele. Eu quero Abraão como meu vizinho Isaac. Eu quero que Sara faz bolo para a gente, como ela fez para os anjos. É desse jeito. É um incentivo, mas o céu é consequência do meu amado. O meu amado vive lá. E eu vou partir lá. Ele é a bênção na minha vida. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para você. Então é como Paulo dissesse, tranquilo, Epafrodito. Não dá para a gente fazer tudo. Eu vivi nos açoites e eu vou te contar. Daqui para uma masmorra romana, onde eu vou sair no martírio. Mas o importante é que nós consigamos colocar. Mas o mais importante para mim nessa carta, nessa epístola da prisão, na maior carta escrita por Paulo de seus sentimentos, é que ele diz que se você aprendeu hoje que você tem um alvo, vai ter algumas coisas que vai te impedir de você. E uma das coisas que nos impede de prosseguir com a leitura nos dias de hoje se chama amor fraternal. Nós não suportamos pessoas. Nós suportamos a morte. Nós suportamos as perdas, mas não suportamos pessoas. Os maiores filósofos de todas as épocas escrevem mensagens sobre pessoas. O que eu suporto não é pessoas. Eu amo a humanidade, mas não suporto as pessoas. Quanto mais convivo com pessoas, mais eu amo o meu cachorro. Isso é os filósofos que escrevem. Pessoas são complicadas. Tem pessoas que a gente nem quer que vai no nosso churrasco. Sim ou não? A gente fica com um grupo secreto falando baixo para ninguém ouvir quem vai na sua casa. Muitas vezes o xixão baixinho. Comprei carne na cama. Com medo daquele chato do irmão aí. Mas existe uma coisa que nós devemos aprender, pastor. Nem todas as pessoas são iguais. Nós julgamos as pessoas pela ótica humana. Nunca julgamos pelas qualidades, mas sim pelos defeitos. É verdade. Existem temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Existe gente que chora por ver novela. Existe gente que não chora nem se o pai morrer. Existe gente que explode com uma palavra. Existe gente que se enche e nunca explode. Temperamentos. Devemos conhecer pessoas. Devemos entender que somos diferentes. E a maior dificuldade nos dias de hoje é suportar pessoas. A igreja de Filipos era uma grande igreja, de fora, de dentro para fora. Mas do lado de dentro estavam podres e mortos. Por quê? Porque muitas das vezes nós pensamos estar na trajetória certa, mas nossos pensamentos estão errados. A Bíblia diz em 1 João 1:7: se andarmos na luz, como na luz Ele está, nós então temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Mas se dissermos que andamos na luz e não amamos nosso irmão, o amor de Deus não está em nós. E ainda andamos em trevas. Você não pode ser reconhecido por ninguém, nem por Deus, se você não ama. O interessante é que João 13:35, na hora que Jesus estava com os discípulos, ele diz, é muito interessante, ele faz uma declaração, ele expressa as suas palavras a respeito de um homem que seria conhecido. Se eles se amassem uns aos outros, eles seriam conhecidos por Deus. Nisto, Dedé, saberão que sois meus discípulos. Nisto,
Se amardes uns aos outros. E se eu cortar essa palavra pela metade de Filipe e falar assim, nisto saberão que sois meus discípulos. E se eu levantar a mão e falar, Senhor, eu sou conhecido por ti como seu discípulo porque eu canto muito bem. Ou porque eu entrego muita oferta e dízimo na igreja e isso ajuda os santos. Ou porque eu alcancei bens materiais nessa vida. E a minha casa está cheia de bens. E meus filhos têm a melhor escola. Minha esposa as melhores joias. E os melhores carros. Eu sou reconhecido por isso. Ou eu sou reconhecido porque eu venho na igreja todos os dias. O dia que não tiver, eu fico de joelho na porta da igreja orando para os irmãos para vir no próximo semana. Ou é porque eu toco demais, igual o Jeff, ele toca muito. É assim, eu sou reconhecido. Ou você é reconhecido, Graziele, porque você sai do trabalho tarde e corre para o ensaio e fala, eu vou tocar muito. Ou porque você dá uma boa aula na escola dominical. Ou porque você é um ótimo pastor de seminário. Por que você é reconhecido? A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz, nisto saberão que sois meus discípulos. Se o quê? Se amardes uns aos outros, então esquece se você não ama o seu irmão. É o que Paulo estava querendo dizer para a igreja de Filipe. Você não pode prosseguir para o alto. Uma moça um dia vendendo maçã de amor. Numa feirinha. Num lugar ela que vendia. E ela parte para uma rodoviária. E ali vendendo as maçãs de amor. Vocês conhecem maçã de amor? Eu em Valadares ficava doido, meus irmãos trazendo maçã de amor para mim. Eu ficava da janela vendo a roda gigante. Eu sabia que vinha a maçã do amor. Aquela molhada no mel. Se eu soubesse não fazer em casa, eu sofria demais por causa daquilo. É facinho, é só você mergulhar na açúcar. Eu esperando a noite toda, que burrice. E tinha vezes que não trazia, e eu ficava arrasado. Olha isso. E essa moça vendendo maçã do amor e era cega, presbítero Rogério. E ali para ajudar sua mãe, porque só tinha duas na casa para sustentar. Imagina uma mulher sustentar a casa, ainda ajudar uma cega é difícil. E ela tentava ajudar sua mãe fazendo isso. E a mãe confiava nela. E ela vendendo maçã do amor, mas teve um congresso lindo da igreja. E os irmãos foram pegar o ônibus para ir para o congresso, mas a pressa era tanta para chegar no lugar onde tinha piscina, onde tinha os quartos e tudo, porque o povo, a maioria das vezes, é do congresso, porque é gostoso, né? Não vai buscar para Deus. Tomara que isso não esteja acontecendo. E eles partem e atropelam a moça com a maçã do amor com tudo. Olha isso. Mas aí, um homem volta para trás. Presbítero Rogério. E vê as lágrimas escorrendo naquele olho cego e começa a catar as maçãs da amor e colocar de volta. E ela falava, era para ajudar minha mãe confiou em mim, olha o que aconteceu. Eu sou cego. De que valeu a confiança da minha mãe? Eu desperdicei tudo. Mas esse homem tira o dinheiro de todas as maçãs do amor e coloca no bolso dela. Falou, filha, não chora. O dinheiro está aí no seu bolso. E está tudo aí, como se tivesse vendido. Deus te abençoe. E ele ia embora. E quando ele vai, a menina se levanta, Cleiton, de repente, com lágrimas nos olhos e grita, moço, eu sei quem o senhor é. Ele fala, como? Você é cega, quem eu sou? Ele pensa, mas ela diz, eu já ouvi falar a seu respeito. Eu nunca li, porque eu sou cega, mas eu já ouvi falar de você. Você é Jesus. Ele, não, filho, eu não sou Jesus, mas eu sou um servo dele. Interessante é que não precisa de se enxergar para conhecer o nome de Deus. Não precisa de ver. Você é reconhecido pelo amor que você tem pelo seu irmão. E é assim que nós vamos ser reconhecidos. Mas não era só isso que cercava essa igreja. Eu vou falar só mais um ponto, porque eu tinha mais, mas eu vou falar sobre isso. O perdão. Nós somos ótimos para falar sobre perdão, mas somos terríveis para perdoar.
O perdão é a amargura da alma, as cadeias da mente. O perdão faz com que você carregue essa pessoa todos os dias atrás de você, que ela deite na cama com você, porque você não perdoa. É comprovado que quando você perdoa, você libera não só a pessoa, mas você se libera. Você fica extremamente melhor. E hoje em dia na igreja, até as pessoas, algumas até suportam umas às outras. Mas o que elas não conseguem é perdoar aqueles que as machucaram. E quando falamos de perdão, é fácil. É muito fácil para mim falar de perdão. É muito fácil para mim falar o que Deus fala sobre perdão. Mas eu sei que é difícil. Uma vez eu falei com um rapaz sobre isso. E ele disse, mas e se eles tivessem feito isso, isso e isso com sua filha, com sua mulher, com você e tal? Como você faria? Você perdoaria? E nós temos que pensar para responder as coisas. Eu falei com ele, a Bíblia me ensina isso. O que eu vou fazer eu não sei. Mas se eu quiser herdar a vida eterna, eu devo fazer o que a Bíblia me manda fazer. Perdoar o meu irmão. E Jesus conta uma parábola para Pedro a respeito do perdão, porque Jesus sabia que uma das coisas que ia fazer com que eu e você não chegasse na eternidade seria o perdão. Perdoar pessoas. Tem gente que carrega as outras dentro do coração e não consegue perdoar. E o perdão, irmãos, não é igual as pessoas falam, quem perdoa esquece. A Bíblia não diz isso. Quem perdoa não lança mais na cara. Quem vai esquecer de alguém que feriu tanto? Quem vai esquecer daquelas cicatrizes que pessoas deixaram? Mas isso não pode mais seguir você. E Pedro vira para Jesus e diz, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ele já dá a resposta para ficar bem com o mestre. E Jesus disse, 70 vezes 7. O mesmo erro. E ele conta uma parábola para ele entender sobre o perdão. Ele diz que havia um senhor que ia acertar contas com seu servo. E havia um servo que devia 10.000 talentos. E esse servo devia ao seu senhor, e o seu senhor o lançou na prisão para que ele pagasse. Mas esse servo cai de joelhos e o implora, pedindo que o perdoasse. E ele tinha lançado ele e a sua família na prisão, mas esse senhor se compadeceu do pedido dele. E quando ele se compadece, ele perdoa e libera aquela pessoa. Mas esse servo tinha um conservo que devia 100 denários. E esses 100 denários, esse servo que devia, esse homem foi atrás dele e sufocou e o lançou na cadeia. E disse, paga-me o que deves ou nunca vai sair daí. Agora eu te pergunto, como um homem que está preso paga? Tem como pagar? O que ele queria fazer com sua vida? Acabar com ela. Mas revoltados, os amigos deles descobriram o que ele fez por causa de 100 denários. Comunicou tudo ao seu senhor, e o seu senhor o pegou de volta e disse, servo malvado, eu te perdoei 10.000 talentos. E você não perdoou 100 denários? Agora você vai ser entregue aos verdugos e vai ficar preso até que pague o último centavo. E Jesus acaba a parábola dizendo, assim vosso Pai vos fará, se doente não perdoardes os seus inimigos, ou se não perdoardes os seus irmãos, ou se não perdoardes a pessoa que te fez mal. E talvez você fale, 10.000 talentos, o que é isso? 100 denários, o que é isso? O primeiro devedor, o primeiro senhor simbolizava Deus. Ele perdoou 10.000 talentos. Um talento, Rogério, era 35 quilos de ouro ou prata. 10.000 talentos era 350 quilos de ouro ou prata. Jesus não conta uma parábola ou uma ilustração, ele conta um hipérbole. É uma ilustração exagerada, porque ninguém poderia dever no primeiro século tanto dinheiro. Mas 100 denários
Um denário era um dia de trabalho. O conservo devia simplesmente 3 meses e 10 dias de trabalho. E esse homem devia 350 mil quilos de ouro, que em torno de em prata dá 800 milhões. Em ouro dava mais de bilhões. E ele perdoou a dívida. Para que esse homem pagasse essa dívida, e ele mente falando que ia pagar, ele deveria trabalhar 150 mil anos para pagar essa dívida. Enquanto o conservo deveria trabalhar 100 anos. Ele não conseguiu perdoar uma dívida. 100 dias. Ele não conseguiu perdoar uma dívida tão baixa e teve um perdão tão alto. Sabe o que Jesus queria dizer para mim, para você e para todos da história da humanidade? Que você, por mais que tenha sido desprezado por pessoas, por mais que pessoas tenham te ferido, o perdão da cruz foi o maior perdão para a sua vida. E nenhum de nós aqui nessa manhã não temos direito de falar que não perdoamos. Nenhum de nós podemos querer prosseguir para o alvo, para a soberania e a vocação de Deus em Cristo, se não perdoar. O maior perdão foi o perdão da cruz. E eu não vou continuar mais o ponto, que já é 12:30. Mas eu queria, meus irmãos, que vocês pensassem a respeito daquilo que você foi chamado. Jesus te chamou para a vida eterna. Ele não te chamou por alguns dias aqui nessa terra. Ele quer que você prossiga, mas infelizmente, é impossível você prosseguir como cristão se você não amar seu irmão. É impossível você prosseguir se você não perdoar. É impossível. Devemos rever os nossos conceitos e voltarmos para a palavra de Deus. Porque tem fases na nossa vida que nós pensamos saber tudo e não sabemos tudo. Devemos pensar, Cleiton, que nós também erramos. Só quero mais 2 minutos para contar uma coisa para que você reflita. Havia uma mulher que, depois de alguns anos de trabalho, ela decidiu tirar férias, uma irmã da igreja, abençoada. E essas férias foram pedidas por Deus, para Deus, por ela, Senhor, me dá férias. E essa moça sai da sua casa e vai pegar o avião no aeroporto. Toda feliz porque Deus deu um dia de férias para ela. Ela viu que ela chegou cedo, porque quando a gente quer tirar férias, a gente vai até cedo para o aeroporto. A 3 horas de antecedência. Eu já fiz isso demais. A gente até almoça lá. É melhor almoçar lá de fora, que é mais barato. Mas a sua vontade é tanta de partir que você já fica no aeroporto. E ela parte e fica no terminal esperando. E ela tem uma ideia, né? Vou comprar um livro para me ficar aqui lendo. Ela tira também a Bíblia dentro da bolsa. Ela compra o livro, não acha muito interessante. Ela vai pegar o biscoito, uns rosquinhas, Cleiton. Aquelas rosquinhas. Pega a rosquinha e senta para comer as rosquinhas e abre a Bíblia. Lê uns textos, agradecer a Deus. O Senhor é meu pastor, né? Que a maioria dos crentes lê mais do Senhor é meu pastor. Aí lê o Senhor é meu pastor e nada me falta. Eu sou essa viagem aberta. Mas aí ela coloca assim, senta perto de um muçulmano com um turbante gigante. E ela começa a ler, e meio assim, ela começa a comer o biscoito. Mas ela percebia, Cleiton, que cada biscoito que ela pegava, o rapaz pegava um. E ela olhava para a Bíblia e já não enxergava mais as letras. Vai, esse cara é focado. Por isso que esse talibã vai para onde? Você sabe, né? Deixa ele. Um dia que eu estiver em pé diante de Jesus, eu vou falar, aí, olha, você está aí, rapaz. E tem gente tem gente que, rapaz, que prega para as pessoas e elas não aceitam e eles falam, no inferno, o dia que você estiver indo, eu vou estar de pé diante de Deus e falar, aí, falei para você, rapaz. Tem gente que é assim. O amor acabou. E ela comia um biscoito e ele pegava outro. Ele comia um, aí ela já não aguentou fechar. Ela comia um e ele outro. Ela falou, queria dar fogo no cara desse rapaz. Nossa, eu vou aproveitar essa mulher. Mas aí tinha um biscoito para ela passar a mão nos farelos e vê que só tem um. Ela tem 2, ela pega um e fica mais um. Ela comeu, eu quero ver se esse vagabundo tem coragem de pegar 2 biscoitos.
Mas ele pega a coisa e quebra no meio e deixa metade. Mas, ela ficou doida. Ela já não achava mais uma valente de Davi, eu acho que ela estava irada. Meu Deus. E ela entra no terminal e entra pro voo, vermelha, roxa, de raiva. E senta com raiva. E vai pegar um chiclete na sua bolsa. Ela abre o chiclete. Abre a bolsa igual dois. Quando ela enfia a mão na bolsa, um barulhinho. Você já viu aquele barulhinho? Sacola? Ela percebe que o biscoito dela está dentro da bolsa, ela nem percebeu. Ela comeu o biscoito do cara, do Talibã, e o último ele ainda dividiu com ela. Ele deu exemplo de amor ao próximo para ela. Oh my God! Quantas vezes nós julgamos que está certo? Quantas vezes nós falamos, eu estou certo? Eu estou certo. Devemos rever nossos conceitos e voltar-se para o Senhor. Cuidado com a mulher e o escolho. É perigoso a gente fazer isso. Glória seja dada a seu nome, Senhor. Nesta manhã de domingo. Sempre seja louvado o Senhor. Eu gostaria de saber se nessa manhã tem alguém que eles têm algo na vida, mas esse algo é finito. Fica por aqui mesmo. E eu te chamo não para passar uns dias na terra, porque nós temos um relógio no peito. E esse relógio está cronometrado. Eu não sei quantos anos você tem, mas no Salmo a Bíblia diz que Ele conhece os seus dias. Talvez o seu relógio está marcando 50 e você está com 45. Você está na cara do povo. Está quase. Então não viva, não troca a eternidade por Deus por alguns minutos. Eu te chamo para viver uma vida eterna e a gente vai viver lá no céu junto. Para a glória de Deus. Talvez você esteja aí e você não conheça bem a palavra. E não só para você, mas para alguns irmãos aqui que querem receber uma oração. Para que talvez o seu alvo esteja muito torto, porque ninguém acerta o alvo se o alvo estiver torto. Ou não só isso, ou para que o Senhor possa te mostrar o alvo da sua vida. Eu te convido agora a se pôr de pé, em nome de Jesus. E se você quer uma oração para que o Senhor te fortaleça nessa manhã, eu te convido a vir aqui rapidamente para que eu possa orar por você. Eu quero que o Senhor te fortaleça nessa manhã, eu te convido. Não que você não tenha um alvo, mas eu quero orar para que esse alvo seja claro na sua vida. Se alguém quiser que nós façamos uma oração, pode vir aqui à frente. Para que Deus possa te fortalecer nessa trajetória. E para como Ele falou à igreja, que nós temos um alvo na vida, que você tenha também esse alvo. E que você possa ser fortalecido pelo Mestre do amor essa manhã. Que Ele possa te influenciar e te fazer prosseguir. Pastor, eu te convido para orar. Os irmãos para orar. Presbítero Rogério, vamos estar orando pelos pastores. Vamos estar orando pelos outros. Senhor Deus, Pai, eu te dou graças pela vida dele. Que o seu nome seja
nós estaremos dois aqui. Seja o seu nome, Senhor, nessa manhã. Estamos aqui diante de Ti para glorificar-te. Temos um dia de bênção. Nós te agradecemos por essa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Aqueles que amam o Senhor, dê uma salva de palmas para Ele. Siga essa mãozinha. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu estreio para pregar quarta-feira, mas isso na terça, de terça para quarta, né? Mas nós vamos continuar essa mensagem de terça para quarta. Deus tem falado no meu coração, vivendo com discernimento. É o problema maior na vida das pessoas, né? Amizades desfeitas, casamentos desfeitos, negócios desfeitos, largando de igreja de qualquer jeito. Deus vai continuar falando para a gente. É verdade. Fala mesmo. Não perde não, é simples assim, não prega igual a madame. Você entendeu o que eu não prego todo domingo? Como é que deixa um homem desse do banco? Não tem jeito não, filho. E a direção que Deus tem colocado no meu coração? É desse jeito, não é minha palavra, é a palavra do Senhor que é pregada aqui no púlpito, aqui acrescento o nome de salvo, o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, eu te convido para estar nesse ano novo aí com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Te convido também para estar na Flórida conosco, dia 10, 11, 12, inauguração da igreja, né, lá na Canaã. Ontem parece que botaram as cadeiras, já chegou o som, e a obra continua, como o pastor Chagas tem falado. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus falou comigo nessa noite. E vai continuar falando conosco nesse ano de 2014. Para a honra e glória do outro nome do Senhor. Não te esqueça, quarta-feira que vem não temos culto, quarta-feira agora não temos culto, devido à virada do ano, né? Nós vamos, né? Um louvorzão, até bacalhau tem mesmo, que eu brinquei aqui. Quem gosta de bacalhau, primavera tem um bacalhau bom, né? Agora um bacalhau abençoado aqui na Canaã. Qual que é o prato, bem? Carne assada, frango e bacalhau. Glória a Deus. Perdão por dar uma salva de palmas para Jesus. Agora é o seguinte, eu vou te dizer uma coisa. Me dá mais um minuto. Olha lá o Genil com o papelzinho lá atrás. A igreja o ano inteiro do ano, você vê que a gente não fala de dinheiro, aqui a gente não fica falando de dinheiro, que não precisa, né? Por isso que Jesus não falou muito sobre dinheiro no Velho Testamento. Porque no velho o povo já era acostumado. Então Jesus já entendia do mistério. Falou pouco, falou algumas vezes. Mas eu quero te convidar a estar aqui conosco. E você que é um rapaz bonito, maradão, saradão, $20 por pessoa, uma moça solteira bonitona aí também, está doida para casar, e Deus tem um Isaac para você, $20 por pessoa, família pode ter 10 na família, é 35, por favor, passa lá atrás, dá o seu nome bonitinho, porque se você vier e não pagar, Deus sabe que você está vindo, e que a igreja te abençoe o ano inteiro, né? Então, louvado e bendito seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Tenta as mãos para cá. O amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós até a volta bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às 9 horas começa o culto na terça-feira. Por favor, depois, meia-noite, a gente faz uma oraçãozinha aqui, e meia-noite a gente começa um novo, uma comida muito